Quando amanheceu, todos os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se em conselho para condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles responderam: que nos importa? Isso é problema teu. E depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes pegaram as moedas de prata e disseram: não é permitido colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo resolvido em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, para servir de cemitério para estrangeiros. Por isso, até o dia de hoje, aquele campo é chamado Campo de Sangue. Cumpriu-se então o que havia sido falado pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus ficou em pé diante do governador, e este lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: é como dizes. Mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus nada respondeu. Pilatos então perguntou-lhe: não ouves quantas acusações fazem contra ti? E Jesus não lhes respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador ficou muito admirado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso que o povo escolhia conforme queria. Naquela ocasião, havia um preso bem conhecido chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou ao povo que se ajuntara: qual destes quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia que o haviam entregado por causa de inveja. E estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas na questão desse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. Então o governador perguntou-lhes: qual dos dois quereis que eu vos solte? Eles disseram: Barrabás. E Pilatos perguntou-lhes: que farei então de Jesus chamado Cristo? Todos disseram: que seja crucificado. Pilatos, porém, disse: mas que mal ele fez? Eles, contudo, gritavam ainda mais: que seja crucificado. Percebendo que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, Pilatos mandou trazer água e, lavando as mãos diante da multidão, disse: sou inocente do sangue deste homem, isto é problema vosso. E todo o povo respondeu: o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, mas mandou espancar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram-se em torno dele todo o destacamento. E despindo-o, vestiram-lhe um manto vermelho muito brilhante e fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na sua cabeça.
e na mão direita um bordão. E ajoelhando-se diante dele, zombavam: Viva o Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe o bordão, e com este batiam na cabeça dele. Depois de zombar dele, despiram-lhe o manto, puseram-lhe suas roupas e o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe vinho misturado com fel para beber, mas ele, provando-o, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram suas roupas, tirando sorte sobre elas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica tiraram sortes. E sentados ali, o vigiavam. Puseram-lhe acima da cabeça sua acusação por escrito: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda dele. E os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o santuário e em 3 dias o reconstróis? Salva a ti mesmo! Se és filho de Deus, desce da cruz. E os principais sacerdotes, com os escribas e líderes religiosos, também zombavam. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele é o Rei de Israel. Se descer agora da cruz, creremos nele. Confiou em Deus, que ele o livre agora, se lhe quer bem, porque disse: Sou o Filho de Deus. E os ladrões que com ele foram crucificados também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, desde a hora 6ª até a hora 9ª. Por volta da hora 9ª, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo-a numa haste, deu-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados e disseram: É verdade, este era o Filho de Deus. E muitas mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia para ouvi-lo, também estavam ali olhando de longe. Entre elas se achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, um homem rico chamado José, que também era discípulo de Jesus, veio de Arimateia e foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo, de linho, e depositou-o em seu sepulcro novo, que havia escavado na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Mas ficaram ali
Maria Madalena e a outra Maria sentadas diante do sepulcro. No outro dia, isto é, o dia seguinte à preparação, os principais sacerdotes e os fariseus reuniram-se diante de Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, afirmou: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja vigiado com segurança até o 3º dia, para não acontecer que, vindo os discípulos, roubem o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, e assim o último engano será pior do que o primeiro. Pilatos lhes disse: tendes uma guarda, ide e dai-lhe a segurança que puderdes. Eles então foram e mantiveram o sepulcro seguro, lacrando a pedra e deixando ali a guarda. Depois do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, pois eu sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis. Eu vos avisei. Elas então, saindo apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que sigam para a Galileia, lá me verão. Enquanto elas iam, alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. E, reunidos com os líderes religiosos, concordaram que dariam muito dinheiro aos soldados, ordenando-lhes que dissessem: os discípulos dele vieram de noite e levaram o corpo enquanto dormíamos. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos livraremos de problemas. Então eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram conforme instruídos. E essa história tem sido divulgada entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E, aproximando-se, Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Compartilhe com quem você ama e não se esqueça de se inscrever no meu canal.